Bom, boa noite, pessoal, boa noite, alunos, boa noite, professora. É com muito prazer que a gente está aqui hoje, comemorando o Dia da Língua Portuguesa. Como convidada, a gente tem a professora doutora Cristine Matos, que é uma professora sensacional, todos aqui acho que já tiveram aula com ela, e quem ainda não teve, vai ter o prazer de ter. A professora possui graduação, licenciatura, mestrado e doutorado pela USP. A professora tem experiência nas áreas não somente de comunicação, artes, teatro, mas também em música. Eu acho isso sensacional, professora. Desenvolveu pesquisa para o mestrado e doutorado em literatura, semiótica e análise do discurso. E ela atualmente trabalha com a aplicação dos pressupostos teóricos dessas áreas à literatura e à comunicação, com ênfase em literatura comparada, intermedialidade, teoria literária e literatura contemporânea. E hoje a gente tem o prazer de tê-la aqui na Lau, e ela vai comemorar conosco a língua portuguesa. E, por favor, professora, eu passo a palavra para você. Estamos muito animados para ouvir a sua live. Muito obrigada, querida. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. Olha, o trabalho da Liga é maravilhoso. Espero que vocês continuem levando esse trabalho adiante com muito entusiasmo, porque ele faz a diferença de fato, né? E tudo que envolve os alunos com os conteúdos, né? O estudar é sempre um ganho para vocês. E um prazer para mim. Muito bem, então, como vocês veem, né, nossa abordagem aí da língua portuguesa vem através de variedade e inovação nesse romance, né, do escritor moçambicano Mia Couto, romance que se chama Terra Sonâmbula. É um dos romances mais conhecidos desse autor, né? A gente pode até dizer que foi um dos responsáveis pela divulgação da obra do autor, né? Quando ele começou a ficar conhecido. E a gente vai falar um pouco de elementos literários e elementos de língua portuguesa. Então, para dar um pouquinho a ideia do que nós podemos comentar, eu vou falar de forma geral do romance, né? Porque eu sei que nem todo mundo terá lido esse romance. Esse slide de capa que eu coloquei aqui é exatamente em função do romance, né? Do que é o romance, sobre o que ele fala e tal e tal. Vocês estão vendo aqui, né, à sua direita um ônibus, né, uma sucata de ônibus, um ônibus todo queimado, que sobrou, né, do que iria para um ferro velho. E do lado esquerdo, embaixo, vocês veem uma mala, né? E aí no meio, essa vegetação, essa natureza, mas vejam que não é uma natureza colorida, em flor, né? O chão só tem folhas mortas, isso tudo tem a ver com o romance. Bom, eu coloco aqui a introdução, né? Quando a gente abre o romance, tem essa epígrafe. Então, acompanhem comigo. Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. Então, esse é um texto de tradição oral, né, uma crença dos habitantes de Mati-Mati, que o Miyakoto cita, né, como elemento, digamos, introdutório, a gente pode entender até inspirador, da abordagem do romance. Bom, dito Professora, isso, o seu slide não podemos... trocou para a gente. Oi? O seu slide não trocou para a gente. Não? E o que eu faço Infelizmente. agora? Eu li e vocês não viram nada. Espera aí. Eu vou fazer o compartilhamento de novo, né? Vamos ver se agora ele destrava. Bom, a gente estava aqui na capa. Mudou agora? Mudou, Fro, agora está perfeito. Legal. Então, esse é o texto que eu acabei de ler, né? Essa epígrafe inicial. E aí vem agora essa pergunta. Qual
tema de Terra Sonâmbula, né? Então, tanto para aqueles que leram, quanto para aqueles que não leram, né? A gente se pergunta porque o texto ele é muito complexo, é um romance cheio de, digamos assim, elementos narrativos entrelaçados, né? E a gente vai comentar um pouquinho. Então, coloquei aqui como uma espécie de resumo. Conta a história de pessoas comuns lutando pela sobrevivência e tentando compreender a si mesmos, a si mesmas, né? Para não deixarem de ser seres humanos. Então, para isso que eles estão lutando, né? E tentando compreender a si mesmos, porque não querem deixar de ser seres humanos. A situação ela é tão embrutecedora que há esse temor, né? Porque estão em meio à guerra civil, em meio aos horrores de uma realidade de violência, morte, pobreza e abandono. Nesse cenário devastado e sem alento, essas pessoas vagam como sonâmbulas, anestesiadas pelo sofrimento. Então, se a gente fosse dar um cenário geral da obra, seria esse. Mas é claro que isso não conta o que acontece, né, com esses personagens. Eu coloco aqui uma citação para vocês, que também é inicial, para vocês terem uma ideia de como é a linguagem, né? Como é que a história dessas pessoas é contada. Então, acompanhem comigo. Naquele lugar, a guerra tinha morto a estrada. Pelos caminhos, só as hienas se arrastavam, focinhando entre cinzas e poeiras. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas, em cores que se pegavam à boca. Eram cores sujas, tão sujas que tinham perdido toda a leveza, esquecidas da ousadia de levantar asas pelo azul. Aqui, o céu se tornara impossível, e os viventes se acostumaram ao chão em resignada aprendizagem de morte. Então, essa citação também nos dá um pouco a medida da devastação, da desolação em que se encontram as pessoas dentro, né, do universo ficcional. Eu destaquei ali a palavra mestiçar para a gente já ir percebendo que, em meio a muitas figurações, né, usadas aí dentro da linguagem do romance, são figurações complexas, dos mais variados tipos, nós temos construções linguísticas muito particulares, né? Principalmente no que diz respeito ao léxico, né? Mestiçara, né? Você pegou ali uma palavra que normalmente é usada como adjetivo ou substantivo e transformou isso, né, num verbo, né? O verbo mestiçar. Então, essa transformação, né, esses usos diferenciados da linguagem são constantes nesse romance. Muito bem, vamos adiante. Eu coloquei aqui uma espécie de gráfico para dar uma ideia de como é, né, a estrutura narrativa desse romance. Nós temos a história de dois personagens que são um pouco emolduradores, né? O Tuahir e o Muidinga. Eles estão nesse caminho desolado, só encontram morte, destruição, e eles precisam achar um lugar para ficar, acham, né? Vou voltar lá no começo, esse ônibus, né, que está ali destruído, queimado, mas ainda tem a carcaça desse ônibus. E eles falam, né, resolvem entrar ali para dormir, para se abrigar. Eles encontram assim às margens desse ônibus uma pessoa morta e junto a essa pessoa a mala que eu mostrei também no início, né? Ali dentro dessa mala há uma série de cadernos, manuscritos, né? E o Muidinga ele começa a, né, fuçar ali, e o Tuahir, que é muito mais velho, o Muidinga é um garoto ainda, jovem, né? Ele sabe ler, o Tuahir não sabe ler.
e aí ele começa a ver, se interessar, o que é que você tanto lê, larga esses cadernos aí e tal. E esses cadernos, por isso que vai aparecer agora, né, uma outra parte aqui da construção imagética, para vocês terem uma ideia da estrutura do romance, esses cadernos contam a história de Kinzu, ou Kinzu, né? Que é um personagem que conta a sua própria história dentro desses cadernos, né? Tudo o que aconteceu com ele, como se fossem diários. Dentro dos diários aí do Kinzu, ele conta a história de uma personagem chamada Farida, que, né, tem lá a sua história também narrada. E aí, olha que interessante, vocês estão vendo que são uma história dentro da outra, né? Uma história, dentro dessa história, outra história, e dentro dessa história, outra história. A Farida tem uma história que ela teve um filho, mas ela foi obrigada a se separar desse filho e ela vive procurando, né? Ela quer reencontrar esse filho. Muito bem. O que eu coloquei aqui? O filho da Farida, ele está no entrelugar dessas histórias, porque ele aparece vinculado à história do Kinzu e ele é o filho da Farida, né? Então, a gente não sabe muito bem como é que essa vinculação se dá, a gente não sabe se o Kinzu ele sonha com a Farida ou se ela é exatamente real, e a gente não sabe se o Kinzu vai encontrar esse filho da Farida ou não, né? Está tudo bastante sugerido, de uma maneira bastante mágica, porque está o tempo todo envolto em sonhos, né? Nesse estado de sonambulismo dado pelo cenário da guerra, pela questão da fome, né? Ali o estado físico em que essas pessoas se encontram. E, então, essa questão do Gaspar, que é o filho da Farida, vai fazer com que haja uma reconexão final, que eu não vou dizer qual é, para deixar quem não leu o livro interessado em descobrir, vai fazer uma reconexão geral com o primeiro emolduramento da narrativa, que é a história de Tuahir e Muidinga. Tá? Então, é complexo, mas a complexidade na estrutura narrativa ela corresponde a uma complexidade de linguagem também. E isso é que é sensacional nesse texto, né? Porque o romance narra o narrar de Kintsu, né? Dentro dos cadernos, o Kintsu está ali narrando a história dele e a história da Farida, né? Então, é uma metalinguagem geral, né? Um romance que narra o narrar. E tem uma série de trabalhos de linguagem em termos linguísticos também. O romance narra, assim, muito frequentemente citando provérbios. Provérbios que coincidem com muitos que nós conhecemos por causa, né, do português, já que Moçambique foi colônia de Portugal como nós, né, e tem ali a língua portuguesa, claro que transformada por uma série de questões, aí, né, é uma outra variação da língua portuguesa, já que nós também temos aqui o nosso português brasileiro, é um português moçambicano, então tem provérbios que nós conhecemos de origem portuguesa e outros que não. Essa linguagem também se caracteriza por ter elementos escritos e orais, né, que se entrelaçam, bem como um português moderno e ancestral, arcaico, em que se mistura o português antigo, né, e também elementos arcaicos da cultura moçambicana. E se misturam também, se entrelaçam, né, os elementos portugueses, da língua portuguesa europeus, e os elementos da língua portuguesa, bem como culturais, né, africanos. E, por fim, há uma ressignificação constante da língua portuguesa,
através de neologismos, né? Não só através do trabalho com os provérbios, que vocês vão ver não são simplesmente citados, né? Eles são reprocessados, e também uma série de neologismos de todo tipo, né? Ali, quem tiver interesse por derivação lexical vai achar aqui um campo muito fértil para descobertas. Muito bem. E falando um pouquinho, né, de variedades do português, a gente pode ver alguns elementos, né? Vocês já devem ter estudado essa questão das variantes linguísticas, que existem a partir de várias naturezas, né? Nós temos variantes dialetais, variantes situacionais, variantes socioculturais, né? Variantes temporais, né? da parte históricas, né? Da diacronia da linguagem. E eu coloquei aqui uma que é ligada à oralidade, né? Então, entre uma língua no seu caráter formal ou informal, escrito ou oral. Acompanhe comigo, diz aí: consoante as pobres gentes fugiam também os bandidos, vinham em seu rastro como hienas, perseguindo agonizantes gazelas. Então vejam como há uma característica oral, porque não há pausas marcadas, você usa a vírgula como pausa onde você quiser, né? Não há uma questão de pontuação gramatical. A pontuação fica por conta da entoação, do ritmo, né? Da oralidade. Isso torna a parte sintática bastante fluida, né? Bastante solta. Então, você se pergunta o que é, né, ligado a qual verbo, né? O que é predicado de um verbo, quer dizer, predicado ali de uma parte da frase, o que é sujeito, onde estão, né, os períodos compostos, enfim, tudo bastante solto, como costuma ser na oralidade. Observem agora um elemento de português africano típico. Diz: um tal parente jamais estivera em África. No português africano, nunca é na África, é sempre em África. E é tudo de África, né? Ou seja, a preposição sem artigo. Então, é o céu de África, que, aliás, é um elemento famoso, né, na cultura africana. O céu de África é um céu diferente, e todo mundo comenta isso, né? É algo típico da cultura do português africano, da cultura, né, de herança aí dessas ex-colônias. Então, não tem artigo para a África, né? E tem elementos culturais que caracterizam a África portuguesa, como o famoso céu de África. Muito bem. Também destaquei aqui, olha, uma parte, tudo isso tirado do romance, que diz assim: roda à volta do machimbombo, o veículo se despistara. Ficara meio atravessado na rodovia. A dianteira estava amassada de encontro a um imenso embondeiro. Então, esse português moçambicano vai chamar o ônibus, que vocês veem ali ao fundo, de machimbombo. Machimbombo é ônibus, né? Em Moçambique. E o embondeiro é um tipo de árvore, né? Que é muito comum lá, esse termo para referir, por isso que eu coloquei na imagem do slide também, é uma árvore bem grande. Então, o machimbombo bateu no embondeiro, né, e ficou ali atravessado na rodovia. E veja, como é que se diz, né, que aconteceu esse acidente com o machimbombo? O veículo se despistara, né? Quer dizer que ele perdeu o controle, a gente diria, né? Ele se despistou de desviar a atenção, ele se desviou ali da rodovia, porque o motorista certamente perdeu a atenção, né? Ou fica meio sugerido.
se é por falta de atenção ou se foi algum problema mecânico, mas ele perdeu o rumo, né? Muito bem, então a gente viu aí alguns elementos da variação do português. Eu destaco em seguida elementos de ressignificação de expressões e provérbios, né? Olhem que interessante, claro que eu escolhi alguns provérbios que vocês conhecem para poder perceber esse trabalho de ressignificação. Vejam lá, estava numa dessas situações em que nem a água é mole, nem a pedra é dura. Vocês conhecem, certamente, o ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas ele ressignificou, ele quis dizer que a situação era tal, né, tão transformadora, que a água não era mole e a pedra não era dura. Era tudo diferente, né? Era uma situação inusitada, né, em que você não reconhece as coisas da natureza. E daí, essa situação tem muito a ver com esses cenários, esses episódios de sonho, né, que acontecem aí durante a trajetória dos dois personagens iniciais, né, Tuahira e Muidinga, e do Kinzu também. Tá? E depois, né, algumas situações também meio mágicas, meio sonâmbulas da Farida. Agora vamos ver uma outra transformação. Olha aqui, ó, diz: o homem vivia só, se lamentando, antes mal acompanhado. Notem que aqui é uma expressão, né? Também pode ser entendida como provérbio, que diz antes só do que mal acompanhado. Mas ele colocou só uma parte, né? Para dizer o quê? Que diferente dessa expressão, esse provérbio, a pessoa estava tão só que ela preferia estar mal acompanhada, né? Se lamentando. Antes mal acompanhado, como quem diz, antes estivesse mal acompanhado, porque pelo menos estava livre dessa terrível solidão. E temos um outro aqui que diz: a barcaça não resistia. O caudal do rio a ver com quantos paus se desfaz uma canoa. Então, aqui é uma expressão, né? Ver com quantos paus se faz uma canoa é uma espécie de lição de moral, né? Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa, ou seja, você vai aprender, vai receber uma lição, né? E aqui a ideia é totalmente diferente, né? Você pega a expressão e é lógico que o rio está muito agitado, né? A embarcação não resiste e a agitação do rio vai desfazer a embarcação, né? Então, note que o canoa, no final, é só para a gente reconhecer a expressão, porque, na verdade, não estão numa canoa, estão numa barcaça, né? Que é maior do que uma canoa. Muito bem, então, com isso, a gente vê como há uma renovação da língua, porque a gente pode pensar que a cultura ela tem as suas tradições, e essas tradições estão ali nessas expressões, nesses provérbios, né, que trazem, carregam junto às palavras e à construção uma maneira de ver o mundo, uma ideologia, né, certos padrões. Então, a cultura moçambicana, como uma cultura muito jovem ainda, né, porque eles ficaram independentes em 1974 e estiveram em guerra civil até o ano 2000, a gente tem uma série de questionamentos ainda sobre quem somos nós, como somos nós, e a literatura do Mia Couto está ali trabalhando em prol, né, de vamos digerir tudo que a gente tem para ver o que a gente vai manter, o que a gente vai mudar, né? Então, esse trabalho com a linguagem, com os provérbios, está ali, né, fazendo essa digestão, digamos assim, dos elementos culturais que estão sempre ligados aos elementos linguísticos, né? Contando já, claro, com as modificações que a própria língua sofre, né, no território, na cultura moçambicana. E uma
um último exemplo. Os dois se riam, alto e mau som. Então, aqui também, né, rir em alto e bom som é uma expressão. Só que o contexto em que essa frase é dita é um contexto de malícia, de, digamos assim, maldade mesmo, né? De perversão. Então, esses dois que se riam são dois perversos, que riem alto e o som deles é mau, porque eles são maus. Tá? Então, vejam como aqui você transformou a expressão que quer dizer, no seu uso comum, que as pessoas riem, né, de uma maneira alta, que deixa o som muito claro, né, muito perceptível, para dizer que aquela risada era uma risada que quem percebia, quem ouvia, percebia que era a expressão de pessoas nefastas, né? Pessoas ruins. Muito bem, então, vejam como é que a gente deixa de usar a expressão num sentido para usar num outro sentido. Por que não? Né? A língua se renova o tempo todo, a língua ela é de uma cultura, ela passa a ser de outra cultura e é usada em outro sentido. A gente tem isso o tempo todo na nossa língua. Por exemplo, uma palavra que todo mundo usa no português hoje em dia é abajur. E abajur vem do francês. Só que no francês, abajur não é o que nós usamos. Abajur é uma espécie de persiana, né? Para um quebra-luz. É isso que significa. E abajur é outra coisa, né? Não é quebra-luz, né? É um objeto, né? Uma luminária, digamos assim. Então, isso acontece o tempo todo. E eles, né, estão fazendo isso nos seus romances, né? O Miyako faz isso o tempo todo nos romances dele. Muito bem. E sobre neologismos, eu coloquei aqui uma série de exemplos tirados desse trabalho da Viviane de Cássia Maia Trindade, né, sobre Terra Sonâmbula, que se chama Terra Sonâmbula, Tradição e Renovação no Movimento de Subversão da Língua. Então, vejam como aqui, olha, um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada, andam bambolentos, como se caminhar fosse seu único serviço desde que nasceram. Né? Então, é o que resta fazer, caminhar, caminhar, caminhar. E ali tem a explicação, bambo e lento, combinação acertada de duas qualidades que intensificam o estado de cansaço dos dois companheiros de tanto caminhar sem destino. Né? Outro trecho, o velho sai aos desengonços, tropernando, não é tropeçando, tropernando pelas escadas do machimbombo, que já sabemos é o ônibus. Então, tropeçar, mais perna, mais uma desinência verbal, né? Porque se transformou isso num verbo, uma brincadeira que exprime a ideia de tropeçar nas próprias pernas e, sendo já velho, o corpo torna-se sua própria armadilha. Né? Então, desengonços, né? Sai desengonçadamente, ou aos tropeços, aos desengonços, tropernando. Né? Vejam né, que criatividade com a língua a do Miyako. Outro exemplo, o menino cada vez mais se dificultava em falar. Esse se dificultava é uso moçambicano, né? E atarantonto é um neologismo. Ao ver a criança assim rarefeita, Tuahir sentiu descer-lhe a cabeça, perdão, da cabeça o coração. Então, ele ficou todo coração, né? Então, a explicação é atarantado mais tonto. O neologismo é uma soma de qualidades que não se opõem, antes reforçam o estado do menino, que no contexto em que isso foi dito, está tentando expressar que ele foi envenenado. Tá? Bom, mais alguns exemplos extraídos aqui do trabalho da Viviane. Certo foi minha mãe, após a viuvez, se enconchar, triste como recanto escuro. Né? Então, o prefixo em, né? Aqui é uma derivação parasintética, né? Em concha mais a desinência verbal. Né? O neologismo refere-se a uma ação intencional
do próprio sujeito em fechar-se para o mundo, pois, sendo o recanto escuro, está-se, assim, protegido do resto do mundo, né? Fechar-se em si mesmo, no sentido tanto físico quanto psicológico, né? Tanto encolher-se quanto ensimismar-se, né? E o outro exemplo que ela dá, tem mais, viu, pessoal? Se interessarem, vejam o trabalho da Viviane, só peguei alguns exemplos. Tudo acontecera na vizinhança do autocarro. É uma palavra que se usa em Portugal, né? Autocarro, que é o ônibus. Era o país que desfilava por ali sonhambulante. Siqueleto esvaído, são personagens. Na mataca, fazendo rios, as velhas caçando gafanhotos, tudo o que se passara tinha sucedido em plena estrada. E aí a análise é sonho mais ambulante. Esse termo é precioso para toda a obra, condição primeira de todos os personagens. Todos são sonhambulantes. Marca o estado em que se encontram, pois estes vagam pelos espaços sempre duplos do real e do fantástico, né? Então, além de serem nômades, não terem onde ficar, porque isso seria já alguma coisa para dar um referencial para a gente. Onde eles estão? Né? Eles estão em lugares sempre que mudam, porque eles estão sempre se movendo. E também tem essa questão de você não ter um referente definido, concreto, da realidade, porque há sempre uma ambiguidade entre o real, o imaginário, o onírico, né? Que a gente pode reunir tudo isso como fantástico. Muito bem, eu coloquei aqui, para vocês terem uma ideia, de outros neologismos que o Miyakoto usa, né? Não tirados aí do trabalho da Viviane, mas colhidos aí na leitura. Por os tempos, em sua mansa ordem, conforme esperas e sofrências. Vejam que, de uma maneira totalmente diferente, Miyakoto fez um neologismo que nós conhecemos aqui no Brasil através de um certo tipo de música, né? Que é a música de sofrência, né? Então, os neologismos funcionam e são uma dinâmica própria, né, das línguas em geral. Nós, os vivos e os mortos, estamos a desenterrar esse caroço onde residem espantáveis maravilhações, né? Então, não são maravilhas, é a maravilhação, que inclui um pouco o processo de chegar à maravilha, né? Processo de maravilhar, porque nós temos aí derivações com morfemas identificáveis, né? Você transformar, por exemplo, o apartar em apartação é um processo comum na língua. Então, o maravilhar em maravilhação também, só que ele começou lá na maravilha, né? Maravilha, maravilhar, maravilhação. E olha aqui um outro exemplo. Dizia previsões que nem havia tempo de provar nenhuma. Eu me perguntava sobre a verdade daquelas visões do velho, historiador como ele era, né? Ou seja, de fazer histórias. Mas vejam que o historiador tem um ador, que é muito comum também na formação dos ofícios, pintar, pintor, né? Cantar, cantor ou cantador. Então, quer dizer, a gente tem o dor e o ador, que dá um pouquinho uma outra nuance, mas é uma derivação muito já prevista, né, pela nossa língua. Depois, olha, no fundo estreloso da noite, não vislumbrei senão a fugidia paisagem de uma ave rapineira. E aqui, né, tem essa questão que a gente pode estudar na estilística, eu abordo com alunos em disciplina de estilística, que é você fazer uma transformação para o efeito. Quer dizer, tudo que a gente está vendo produz um efeito de estilo. Mas aqui fica claro que houve uma manipulação
com o intuito de dar uma outra impressão, uma nova, né, um novo efeito sobre a palavra já usual. Porque a gente tem, no fundo, estrelado da noite. Por que não usar estrelado? Né? Porque nós temos, né, esse recurso de você colocar ali um morfema final, que é o oso, né? Que é comum, a gente faz muita coisa com oso na língua portuguesa. E depois, no final também, a gente tem ave de rapina, né? Então, por que não ave de rapina e ave rapineira? Nós também temos, né, esse morfema eira, que aparece em milhares de palavras derivadas em português. Então, aqui foi usado para despertar a nossa atenção. Isso tem a ver, né, não só com a criação de palavras, né, a derivação lexical em geral, mas tem a ver também com a literatura no sentido do estranhamento. Né? O fundo estrelado é muito, bate lá na nossa identificação e já vai no automático. Né? Um céu estrelado, tá? Da noite, a noite estrelada, enfim. Noite Estrelada é nome até de túnel, né? Na cidade de São Paulo, porque era o nome de um músico, né? Noite Estrelada. E é o túnel que está ali no final da Rebouças, né? Vai para o Pacaembu. Então, vejam, você vai tirar todo esse automatismo, né, da língua e fazer a pessoa prestar atenção, né, cumprir essa função poética da linguagem, que é prestar atenção na própria linguagem. Né? Então, todos esses elementos, né, estão em jogo, estão aí movimentados pela rica linguagem literária do Mia Couto. Eu coloquei aqui alguns neologismos só para vocês compararem da língua portuguesa no Brasil. Né? Por exemplo, vocês já ouviram falar certamente em brasiguaio, que é ali a pessoa que, né, ou é brasileiro e trabalha no Paraguai, ou é filho de brasileiro com paraguaia, enfim. Tem brasilíndio também, e tudo que eu indiquei aqui é derivação de palavra que, né, por uma origem qualquer, que de repente a gente poderia até pesquisar, faz exatamente tudo isso que o Mia Couto está fazendo no seu romance. Né? Brasilíndio é, né, um índio brasileiro, e essa é uma palavra dicionarizada. Namorido é o mesmo processo, né? De você fazer aí uma composição para a derivação lexical. É meio namorado, meio marido. Né? Falação. Lembra da gente falar da maravilhação? Falação sofreu o mesmo processo. Né? Fala, falar, falação. Só que essa está dicionarizado. Oficioso. O que é o oficioso? É o que não é o oficial. Né? Então, vejam que é um céu ali, vou voltar aqui para ver, um fundo estreloso da noite, ou seja, sem tanta definição, né? Como seria o oficial e o oficioso, não é o estrelado, é o estreloso, né? Aquela impressão que a gente tem das luzes, mas sem ficar ali observando e, né, distinguindo cada estrela. Escrevinhador. Vejam que é um processo semelhante ao de historinhador. Né? Só que historinhador, Mia Couto fez. Né? Escrevinhador, alguém já fez lá atrás e já está no nosso dicionário. Nonada. Nonada, que é a palavra, né? A primeira palavra de Grande Sertão Veredas, quer dizer ninharia, coisinha à toa, né? Meio que aí uma reformulação do não e do nada, né? Também é uma dessas derivações e está dicionarizado também. Lulopetismo, olha a composição. Né? Então, é né, alguma coisa do partido, um comportamento, mas que tem a ver com o Lula. Bolsominion, né, que é o personagem Minion ligado ao Bolsonaro, os Minions como adoradores de vilões, né? O Bolsonaro se apresentando como tal, não tem medo de ser vilão.
Feminazi, né? Feminista, composição com nazista. Nazifascismo, que tem o mesmo tipo de composição, mas está adicionalizado. E outras criações que a gente vai fazendo por aí, olha lá, ecochato, todo mundo deve saber o que significa, né? A pessoa que insiste tanto nas coisas corretas do ponto de vista ambiental que começa a chatear os outros. Falciane, né? Por que não dizer a palavra que já existe? Pessoa falsa, falsidade. Não, vamos criar um negócio que é diferente, né? Para fazer um efeito diferente. E, olha lá, vocês acreditam que de sogro a gente deriva sograr, e isso é dicionarizado? Sograr é viver às custas do sogro, na casa do sogro, né? Pessoa que às vezes perde o trabalho e fica vivendo ali às custas do sogro, mantido pelo sogro. Então, eu já vou encerrando, depois fico à disposição para vocês comentarem, mas eu encerro aqui com uma citação da Inocência Mata, que é uma grande pesquisadora de literatura africana de língua portuguesa, né? E aí ela tem esse texto na revista acadêmica Scripta, que se chama Alquimia da Língua Portuguesa nos portos da expressão em Moçambique, com Mia Couto. E aí ela diz assim: apropriando-se das palavras que andam na boca do povo, o autor mastiga-as, digere-as, transformando-as em suma, usando-as, tornando-as úteis como fonte de conhecimento e de significação de uma nova cultura em português. E nós, né, como brasileiros, fazemos isso também, né? Porque a cultura vai sempre se renovando. A sociedade se transforma, a cultura se transforma e a língua precisa estar sempre se renovando. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pro, a gente agradece muito, que apresentação linda. E esse Muito texto obrigada. é maravilhoso, né, Pro? Eu nunca vou esquecer, eu li quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, agora já faz tempo, hein? Agora já, agora já faz Não uns vamos 10 falar em idade. 10 anos. Mas eu lembro até hoje de uma frase que me marcou muito, e toda vez que eu vejo uma folha cair no chão, eu lembro disso, que ele fala, tombou sobre o chão com a educação de uma folha. Acho que ele vai falar sobre o caderno do Kunzi, né? Que ele vai falar sobre alguém morrendo e caindo ao chão. E toda vez que eu vejo a folha caindo, eu lembro da educação da folha. E é uma frase tão simples, é uma coisa tão simples, tão pequena. Não, mas ele tem isso. Isso. Realmente, ele tem essas coisas marcantes. E não sai da gente nunca, né? Não sai mesmo. É Até eu incrível. vejo a folhinha lá tombando, eu imagino a cena do moço caindo, mas super mórbido, né? Mas tudo bem. Não, mas é porque a literatura do Mia Couto faz tantos movimentos com a língua, tantas figurações, tantas complexidades narrativas, que isso deixa um grande espaço para o leitor. Isso quer dizer que há muitos vazios de significação, né? Você não consegue ler Mia Couto e falar assim, não, eu não estou prestando atenção, mas eu estou entendendo. Não, não vai acontecer isso. Você vai ter que, né, parar e realmente prestar atenção para entender o que você está lendo. O Humberto Eco diz que são esses espaços, né, que ficam por conta do leitor, o Wolfgang Iser, né, que tem lá a sua teoria da leitura, dizem isso. Então, assim, como você é obrigado a trabalhar muito como leitor, você vai colocar muito de você. Isso faz, quando você participa da construção da significação, participa fortemente disso, isso faz com que aquilo fique muito seu, entendeu? É muito seu, você pôs tanto de você ali naquela frase e era tão seu que você não esquece, né? Tem muitas passagens em Terra Sonâmbula que são assim, né? Você é tudo tão sugerido pela linguagem, mas, no entanto, você constrói uma cena completa,
você vê aquilo na sua imaginação, né? Muito bom. Amo, não, eu amei e agora eu quero ver você falando sobre um rio chamado Tempo e uma casa chamada Terra um dia, hein, professora? Ah, mas A o Lau ainda Guimarães, chama. por que você lembrou de Guimarães? Porque o Mia Couto, ele se diz discípulo de Guimarães. A gente percebe muita coisa semelhante entre eles. Começa por esses neologismos bem loucos e perfeitos, né, Exatamente. professora? Não tem como. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai fazer umas perguntas para você, professora. Ok. Agradeço demais. Eu tirei, só perguntar, eu tirei o compartilhamento, né? De Para a tela. gente ainda está aparecendo, pelo menos para mim Então, ainda está como que eu aparecendo. tiro aqui? Eu acho que. Ah, tá. Eu estou vendo aqui o Stop Share. Eu não estava enxergando, porque estava com um quadradinho da imagem de vocês bem em cima. Muito bom. Agora parou, né? Já. Bom, professora, eu fiquei encantado com a sua apresentação. Me perdi aqui quantas vezes eu fiquei sorrindo para os provérbios e para as ressignificações. É uma coisa que deixa a gente meio bobo assim, olha, nossa, se identifica com aquilo que nem você falou sobre se encontrar no livro e ao mesmo tempo uma coisa tão simples, mas tão abrangente assim em vários sentidos. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui anotadas para fazer. Mas quero ressaltar que qualquer pessoa que tiver interesse em perguntar alguma coisa do chat pode fazer isso, só digitar aqui que a gente vai priorizar essas perguntas, então fiquem à vontade. Mas queria começar com a pergunta sobre, levando em consideração a importância que Terra Sonâmbula tem no ambiente escolar atualmente. É um livro que é muito falado no ensino médio, principalmente. E é um livro que, surpreendentemente, os alunos gostam de ler, porque em meio a tantos livros que são cansativos na narração, os alunos relatam que Terra Sonâmbula tem uma narração envolvente e divertida em alguns pontos. A senhora poderia dizer como que Mia Couto faz, eu sei que tem a ver com a ressignificação, as variedades linguísticas e tudo mais, mas que pontos da narração de Mia Couto fazem com que essa narração seja tão envolvente até para os adolescentes que não estão interessados em romances desse tipo? Não pode falar sem ativar, né? Todo mundo faz isso. Então, você sabe que o Mia Couto, ele tem uma coisa que, não sei, precisaria pesquisar para saber se coincide com alguns traços da literatura pós-moderna, assim, como coincidência mesmo, ou se é porque está todo mundo no ambiente pós-moderno. Mas o que eu vejo? Eu vejo que os alunos devam, né, gostar, e eu vejo na minha experiência no ensino superior também se envolvendo, porque o Mia Couto, assim como outros autores contemporâneos, eu digo contemporâneo aí da década de 70 para frente, eles resgatam o contar histórias, né? E isso é uma coisa que é fascinante para a humanidade, né? Tem até um livro, peraí, que eu esqueci o nome da autora, que o livro se chama, esqueci o nome da autora, mas se eu for pegar aqui vai demorar para achar, chama A Espécie Fabuladora, vocês conhecem? Eu vou achar, peraí. A Espécie Fabuladora, aqui, achei, até que não foi tão difícil. É Nancy Houston, tá vendo? Ó? Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte: o que nos distingue do mundo animal não é a nossa racionalidade, é a nossa capacidade e a nossa necessidade de contar histórias, fabular, fazer narrativas. E aí ela vai dizer, a gente precisa de narrativa para tudo, até para dizer quem a gente é, para contar a nossa história de vida, né? Uma pessoa que perde a memória, ela é a pessoa que não sabe quem ela é, né? Porque ela não sabe a história dela. Então, esse contar histórias é resgatado. Por quê? Porque, como é que eu vou te explicar? Nós tivemos um processo de
vinculação do contar histórias com a narrativa comercial, né? Desde o romantismo veio sendo construída essa vinculação, né? Quer dizer, aqueles livros que vendem mais, né, são os que contam histórias, as histórias que vendem no jornal, folhetim, né? E aí, quando você chega ali na vanguarda, há uma ruptura com isso, por vários motivos, né? Não só por causa da coisa comercial, tem outros motivos, mas há uma ruptura. A vanguarda diz, não, nós temos que romper tudo, né? Inclusive com essas historinhas todas construídas e tal. E aí, a partir da vanguarda, que vocês sabem, começa ali no gênero lírico, né? A vanguarda poética, ela, aos poucos, vai chegar ao romance. E a gente vai ter romances muito fragmentados, que deixaram de lado essa questão de opa, o enredo é o mais importante. Porque contar história é muito isso, né? É você ir ali tecendo o enredo e acompanhando o desenrolar do destino dos personagens. Na narrativa mais tradicional, que é essa narrativa mítica, né, a tal da jornada do herói, você tem um personagem que carrega a narrativa, né? É ele que carrega o enredo. Conforme as coisas vão acontecendo com ele, as ações que o envolvem, o enredo vai avançando. E a narrativa de vanguarda, que surge ali um pouco depois, né? Acontece um pouco mais para frente do que a vanguarda poética, vai também fragmentar a narrativa, né? E aí, essa questão de valorizar o enredo, contar histórias, fica totalmente de lado. Eu sempre penso nisso, eu tenho um romance muito emblemático disso, aliás, dois, né? Bom, tem o Ulisses, do Joyce, né? Que você fala, então, né? Cadê a história, né? E tem o Jogo da Amarelinha, do Cortázar, que é um quebra-cabeça, né? O cara fala assim, bom, você pode ler esse romance na ordem dos capítulos, mas você também pode ler assim, primeiro o 7, depois o 11 e tal. E aí, assim, não acontece muita coisa, como nas histórias de aventuras, né, e tal. O enredo não é tão importante, porque isso acaba ficando confinado à literatura comercial, né? Quando a vanguarda chega no romance, só quem conta a história mesmo é best-seller. E tem um desprezo por isso, entendeu? E então isso acaba se esgotando, porque esses romances muito elaborados, eles são romances para tudo, né? Menos para entretenimento, porque você fica ali quebrando a cabeça, né? Porque são quebra-cabeças, refletindo, né? Como a Clarice Lispector está nessa onda, né? O romance é para refletir, não é para contar a história. Tipo, Paixão segundo GH, cada página que você lê, você fala, calma, agora vou ter que parar e revisar a minha vida toda, né? Porque é muito existencialista. E cadê a história? Né? Cadê ali os negócios acontecendo no universo ficcional, com os personagens? Isso vai deixado de lado. Então, quando vem a pós-modernidade, isso é resgatado, mas sem abandonar a nossa evolução narrativa. Ou seja, não vamos voltar a contar a história de folhetim, porque você vê, os alunos, quando leem folhetim, os alunos, né, de ensino médio, eles também reclamam. Aí você fala, pô, a história é tão legal, né? Tipo, Senhora. Eu acho incrível aquela história. Ah, porque a linguagem é um jeito de contar e tal. Então, né? Agora, o romance mais contemporâneo, ele junta as duas coisas. A complexidade, porque... esqueci de dizer, esse romance vanguardista, né? Quando a vanguarda chega no romance, ele é muito romance de linguagem. Né? Ele usa muita metalinguagem, né? Ele reconstrói a linguagem, ressignifica. Né? E aí chega no Mia Couto, fala, tá, vai fazer isso.
né? Essa coisa de ser metalinguístico e ter uma complexidade narrativa, mas vai contar a história. Misturou as duas coisas, entendeu? E resgatou. E o aluno gosta de história, como todo mundo, né? Já a Nancy Hudson falou, nós somos história, né? Nós somos feitos de história, de narrativas, de fabulação. A gente vai ao terapeuta para quê? Para conseguir fazer uma história que faz sentido, né? Porque enquanto você não entende, a sua história não está ali bacana, e não tem um fio narrativo, uma coerência narrativa, você fala, não, eu tô perdido, né? Estou parecendo o Ulisses de Joyce. Entendeu? 24 horas na vida de um personagem, né, calhamaço desse tamanho, daí você fala, não, você vai à terapia porque você está que nem ele, né? Você fica o tempo todo caraminholando as coisas na sua mente e não vive as aventuras, né? Então, é um pouco por aí. Olha quem apareceu aqui que eu não vejo há muito tempo. A Paloma. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Olha só que bacana te ver aqui. Igualmente, professora. Muito legal. E aí, será que eu respondi? Respondeu sim, Pro, perfeitamente. Eu Isso acho que é isso, viu, Bruno? Mas aí você também pode fazer uma pesquisa para descobrir. é um tema interessante a pesquisar, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, sim, a coisa da contação da história, que alunos se interessam muito na aula quando você começa uma história, por exemplo, não importa qual o tema seja. Sim, Mas, enfim, é basicamente isso, é incrível. Inclusive, eu anotei o nome do livro, A Espécie Fabuladora, é isso? a espécie fabuladora. Muito Beleza, legal. Eu beleza. acho uma sacada incrível, porque esse negócio da gente ter mais ou menos neurônio, né? Isso aí é meio confuso, que tem pessoas que você fala, acho que não tem, né? Não sei. É mais ou menos Brincadeira, isso. gente. Muito bom. Mas acho que não temos nenhuma pergunta no chat, então partirei para a última pergunta da nossa live. E em seguida vou passar a palavra para a Gi. Mas antes quero ressaltar a Liga Acadêmica promovendo reencontros entre o professor e a Não é? Paloma. Olha Então, só. Não conta olha para eles desde quando você me conhece, não, tá? possível. Para finalizar, então, eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao, ao impacto de Terra Sonâmbula, não só no Brasil, mas também na África, em Moçambique, onde ele foi publicado. Eu gostaria de saber se a senhora tem alguma informação sobre como esse livro foi recebido por lá, sobre o impacto que ele teve nas escolas e na sociedade, e a relevância dele, se ficou famoso ou se foi só aqui no Brasil, enfim. Até porque ele foi publicado numa época conturbada, se não me engano, por lá. Sim, então, era isso que eu ia te falar. Eu não sou uma especialista em literatura moçambicana, mas até onde eu sei, é uma situação difícil, porque a gente tem aqui uma professora de jornalismo, uma professora incrível, que é a professora Márcia, e a professora Márcia foi jornalista da BBC, e ela foi contratada pela BBC para fazer um trabalho incrível, que era visitar todos os países que falavam língua portuguesa para fazer uma ampla reportagem sobre isso. E ela me contou, nós tivemos o prazer de fazer uma palestra juntas, ela me contou que lá em Moçambique, na época que ela fez isso, você não tinha livrarias. A capital do país tinha, assim, tipo, ela me mostrou as fotos, livraria com menos livro que tem aqui na minha biblioteca, para vender, entendeu? Então, o processo cultural, de divulgação do Mia Couto, Terra Sonâmbula, foi sempre assim, via internacionalização, né? Bom, primeiro porque todos os grandes intelectuais, escritores, né, desse início de independência, até mesmo da fase de luta pela independência, todos eles estudaram em Portugal.
né? E quase todos tentavam, né, essa questão de ir lá se formar, porque o ambiente ali não oferecia, né, uma formação muito boa. E então eles acabavam divulgando coisas em Lisboa, publicando, eu não sei os detalhes específicos da publicação de Terra Sonâmbula, mas eu acho que você, pesquisando, deve encontrar facilmente, porque é um texto muito conhecido internacionalmente, né, hoje em dia. E aí, né, por causa da repercussão internacional, isso acaba voltando ali para a valorização dentro do próprio país. Esse é um caminho de todas as ex-colônias. Tá? Nós temos, por exemplo, aliás, um outro nome que valorizou essa questão do resgate, do contar histórias, que foi o Gabriel Garcia Marques, né? Colombiano e tal. Também, o livro dele foi um grande... Né? Na verdade, o livro faz sucesso dentro de um grande boom internacional da literatura latino-americana, né? Principalmente hispano-americana. E aí as pessoas começam a valorizar, e aí o livro dele vendeu para caramba, né? Assim, surpreendentemente, porque, assim, mesmo é interessante, sabe, gente, que esses livros, eles têm muitas complexidades, muitas, né? Como o do Garcia Marques também. Mas as pessoas passam por cima das complexidades porque elas querem saber como a história termina. E elas conseguem acompanhar o que está acontecendo no enredo. Então, vai! É uma maneira interessantíssima de fazer, vocês viram aqui os fragmentos, fazer os alunos lerem coisas muito complexas. Porque, né, quem não quer saber como é que termina uma história? Né? Qualquer história, a gente quer saber. Né? E, sabe, eu já dei uma aula sobre um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, mas na hora que você falou, eu acho que eu lembrei, não explicitei, né? Me lembrei mesmo da outra margem do rio, né? Por isso que eu falei do Guimarães, porque, nossa, é muito... Eu às vezes, tenho a impressão que eu estou lendo Guimarães, né? Nos temas, Imaginei, na linguagem, os professor. temas também. Né? Então, mas eu acho que é isso. Mas você pode descobrir. Aliás, eu gosto muito de pensar na possibilidade de pesquisas de campo, sabe, Bruno? Na área de letras. Por exemplo, ir lá e fazer uma experiência com os alunos, entrevistar os alunos e falar com eles, né? E ver por que você gostou. Você entendeu tudo que estava escrito? Todas as palavras? Isso foi importante, não foi? Entendeu? Coisas assim que dá para descobrir elementos bem interessantes. E a partir dessas descobertas, pensar, né, o que dá para a garotada ler, porque senão eles não tomam gosto pelo negócio. Ai, livro. Eu sempre discordo que as pessoas falam, as pessoas não leem mais. Eu falo, gente, as pessoas leem o tempo todo. O tempo todo elas leem agora. Não passa, sei lá, 20 minutos sem a pessoa ler alguma coisa no celular. A questão é o que elas estão lendo, né? O que a gente está dando para elas lerem também, né? Então, essa que é a questão. Muito Muito bem. obrigado pela resposta, professora. Imagina, E querido, obrigada também a a reflexão você. acerca de observar a opinião dos alunos acerca do livro. É muito importante isso, né? E é uma coisa que Não a é? gente raramente faz. Não. Tá no automático já, mandar o aluno ler um livro e ver o que ele achou do livro, sem não o que ele achou, mas o que os outros acharam e ele analisou em cima. Mas saber a opinião. Exatamente. É assim, você exigir que o aluno goste, porque aquilo é uma leitura consagrada, né? Porque aquilo... E aí ele... Olha, sabe que essa coisa do estudar um conteúdo é diferente de gostar, né? Só que como eles estão começando, precisa ser coisa que eles gostem, senão a pessoa já toma antipatia. Porque eu sempre me lembro do Borges,
que, né, um dos maiores escritores, um dos maiores leitores de todos os tempos, o cara passou a vida lendo, né? Ele dizia que as outras crianças brincavam lá fora e achavam que o mundo da biblioteca do avô dele era um negócio fora da realidade. Ele falou que ele achava que é o contrário, que lá fora aqueles negócios que as pessoas faziam era fora da realidade, a realidade era ali, dentro da biblioteca. Mas ele disse, sabe o quê? Ele disse do famoso romance O Vermelho e o Negro, do Stendhal, ele disse, eu não terminei de ler porque eu não gostei. Se o Borges não terminou de ler um livro como esse, porque ele não gostou, por que o aluno tem que gostar de qualquer livro que é importante para a história da literatura, né? Então, é complicado isso. Professora, a gente te agradece muito pela resposta, pela palestra, por tudo, pela sua presença hoje foi linda. Que lindo obrigada, jeito de querida. comemorar a língua portuguesa. Eu quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença de todos, a organização da UAL também, que possibilitou essa live, e quero explicitar para os nossos graduandos que o seu certificado vai chegar no e-mail, tá? É só você pegar o certificado do e-mail e colocar no seu TIA, vai chegar bonitinho, e a gente espera te ter de novo, professora. Inclusive, falar sobre a Terceira Margem do Rio não é uma má ideia, hein, professora? Mas por que você falou do outro livro do Mia Couto? Porque eu amei ouvindo você falar de Terra Sonolenta. Eu falei, nossa, professora, imagina ouvir você falar sobre... Que é o meu favorito, né? Por isso, era isso que eu estava pensando. Esse daí é difícil de lembrar o nome. Esse daí é complicado. Mas a gente te agradece muito, Pro. Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo pelo convite. Adorei rever vocês. Tem aluno aqui que eu vejo, porque está estudando lá, mas tem gente que ou eu nunca vi. Por exemplo, a Eide, eu acho que ela é do EAD, não é? Isso mesmo, Cris, é do EAD. Aí, vou vê-la aqui, ó. Então, fico contente, gente, que eu não vi há muito tempo. Eu fui sua aluna no início, quando começou o curso EAD de Letras, quando inaugurou, eu entrei no curso, aí eu cursei um semestre, parei, fui para uma outra faculdade, e aí, 1 ano e meio depois, eu voltei para o Mackenzie para dar continuidade no curso, e agora estamos aí. Legal. Finalizando. Muito bom. Tá vendo? Porque o seu nome é diferente, a gente lembra. Vou contar aqui uma fofoca, Cris. Oba! Ela já teceu vários elogios a você no grupo do WhatsApp do 7A. Obrigada, querida. Então, espero que vocês gostem, porque tem muito essa coisa assim, às vezes a gente não gosta de um negócio porque não se dá bem com o professor. Espero que eu ajude vocês a gostarem cada vez mais de literatura, entendeu? Tá bom? Então, meus amores, muito obrigada. A gente se encontra mais vezes por aí para fazer a melhor coisa do mundo, que é falar de literatura, né? De linguagem, tudo isso. Muito obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, alunos. Obrigada, Lau, também. Tchau, gente. Fiquem com Deus.